Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal. Hoje trazendo notícias muito importantes sobre os fundos de renda urbana, né? Você que não possui ainda fundo de renda urbana, é muito importante você ficar de olho no nosso conteúdo, certo? Mas antes de passar para o conteúdo do nosso canal, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, que possa seguir o nosso canal, né, comentar, curtir, como também fazer sugestões de conteúdo. Todos os dias nós trazemos notícias sobre fundos imobiliários, certo? O segmento de renda urbana, ele precisa fazer parte da carteira sua, você que é investidor. Você pode ter fundo de papel, você pode ter fundo de lajes corporativas, você pode ter fundo de shopping, mas você precisa de fundo de renda urbana, principalmente nesse cenário que nós nos encontramos atualmente de queda da Selic, né? Então é extremamente importante você ter um fundo imobiliário, né? Eu vou trazer dois na casa de base 100 e um na casa de base 10, certo? No caso de base 100, né, uma das primeiras dicas que nós damos para você, para fazer parte da sua carteira, você que muitas vezes fica concentrado em fundo de papel, muito cuidado, você precisa ter fundo de tijolo diversificado, é o TRX-F11, né? Que ele é um fundo de renda urbana, a sua cotação está sempre em R$ 11,41, ele vem entregando nos dividendos mais altos do segmento, né? 10,34, ele está evidentemente acima de 1,04, isso é perfeitamente normal, uma vez que os fundos de tijolos bons eles se valorizaram e ele ainda permite uma pequena margem de compra, porque nós compramos fundos de tijolos até 1,05. E eu preciso lembrar para você que no final do ano a Selic vai estar na casa de 9 e no ano de 2025 vai estar na casa de 8%, né? E este fundo, você está achando ele caro agora, ele vai bater 1,1 e quem sabe 1,2, né? Ele vai ficar muito caro e você vai se arrepender de não ter comprado agora, colocado agora na sua carteira. A liquidez de 8,87 milhões, né? E uma valorização de 22,15%, uma excelente valorização. Se nós olharmos a subida das cotas, né, vem somente se valorizando. E nós descemos aqui embaixo, nós observamos que a vacância é zero, taxa de administração 1%, mais de 140 mil cotistas, mais de 15 milhões de cotas, um valor patrimonial de R$ 107,22, um valor patrimonial inteiro de 1,65 bilhões, né? E o último rendimento 90 centavos, ou seja, um excelente rendimento, né? Desde o surgimento do fundo imobiliário, ele vem conseguindo bater tranquilamente a inflação, acabou sofrendo aqui uma pequena queda, mas insignificante diante do cenário do fundo. O dividendo dele atual 10,34 e o dividendo médio dos últimos 5 anos 10,29. Excelente, né? Uma característica importante deste fundo, que são os fundos de renda urbana, além de ter um crescimento do dividendo de forma orgânica, distribui dividendos extraordinários, o que faz ele manter aí um dividendo acima de 10% e é muito bom, por quê? Porque é um fundo altamente diversificado, né? Consegue bater tranquilamente o CDI, consegue bater tranquilamente a inflação, principalmente a inflação que a gente tem que ficar de olho, porque é ela que vai comendo ali o poder aquisitivo dos investidores, né? Se você olhar a carteira de imóveis, hiperdiversificada, São Paulo 26,
Goiás 5, Pernambuco 5, Bahia 4, Rio de Janeiro 4, Paraíba 3, Ceará 2, Sergipe 2, Pará 1, Minas Gerais 1, Rondônia 1, Mato Grosso do Sul 1, Piauí 1 e no Distrito Federal possui um imóvel. Ou seja, você adquire este fundo para fazer sentido na sua carteira e você vai ter aí mais de 80 imóveis, né? Por isso que ele é um fundo tão bom. O próximo, inclusive, esse eu tenho na minha carteira, é o HGRU11, um excelente fundo imobiliário. A sua cotação está na casa de R$ 136,10, o dividendo de 8,94, né? Enquanto o TRXF11 está na casa de 10%, aqui está na casa de 8,94, mas aqui está a diferença. Ele já se encontra na casa de 1,08, tem uma liquidez de 3,4 milhões e a supervalorização de 29,66. Então, por isso que o dividendo caiu, né? Ele caiu proporcionalmente porque a cota se valorizou muito, né? E eu gosto muito porque a cada 5 anos o HGRU11 ele dobra o seu patrimônio, né? E eu gosto muito dele, inclusive ele é o fundo de renda urbana que eu tenho na minha carteira, né? A vacância de 0,1, quase significante, tem uma taxa de administração menor do que 1%, tem uma base de cotistas, 60 mil cotistas a mais do que o TRXF11, que o TRXF11 ele tem 140 mil, aqui são 204 mil, mais de 18 milhões de cotas no mercado, valor patrimonial mais alto, R$ 126,91, vai a 107, patrimônio de 2,34 bilhões e o último dividendo de 85 centavos. Muito bom. Diferente do TRXF11, ele nunca perdeu para a inflação desde que ele começou a existir, ele nunca perdeu para a inflação. O dividendo dele atual 8,94, né? E o dividendo médio 9,12, né? Ou seja, excelente dividendo que ele distribui. Um outro ponto muito interessante do fundo é que o crescimento do dividendo do HGRU sempre foi de forma orgânica e ele gosta de distribuir super dividendos no meio do ano e no final do ano, né? Inclusive, no final do ano, eu recebi dividendo dobrado, né? Já me imaginou você receber dividendo dobrado do seu fundo imobiliário? Então, por isso que eu gosto muito do HGRU e o que faz aí manter o dividendo super elevado, né? Se nós olharmos a quantidade de imóveis, né? Antes de passar para a quantidade de imóveis, ele bate o CDI tranquilamente e o IPCA, aí a diferença é muito maior, né? Enquanto o IPCA foi 8,59, o HGRU foi 43,93%, ou seja, uma valorização que a gente só encontra em ação e em boa ação. Se nós olharmos a quantidade de imóveis, só em São Paulo ele possui 46, no Paraná 10, Minas Gerais 9, Paraíba 1, Rio de Janeiro 1 e Bahia 1. Ou seja, enquanto o TRXF11 ele pulveriza os seus imóveis pelo país todo, o HGRU ele se concentra principalmente na região sul e sudeste, né, com uma pequena quantidade de imóveis na região nordeste, que é um único, que é na Bahia, né? Ou seja, tem uma excelente quantidade de imóveis. Você que não tem dinheiro para pagar uma cota aí na acima de R$ 100, existe uma nova possibilidade para você. É o GARI 11. O GARI 11 ele é um fundo que ele investe principalmente em galpões logísticos, mas na nova emissão que ele fez, ele vai adquirir 21 novos imóveis, né? Sendo que 11 deles vão ser de renda urbana, né, pertencendo ao GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, e outros 9 ao Grupo Mateus, né? Então ele vai ter agora um belo portfólio e agora ele vai ser de renda urbana.
a sua cota é R$ 9,02, né? Ou seja, ele é de base 10, né? Tem um dividendo superior ao TRXF11 e ao HGRU11, se encontra ainda descontado 0,98, liquidez de 5,29 milhões e somente agora que ele começa a se valorizar, porque muita gente estava esperando para ver o que é que o fundo ia fazer com o dinheiro que ele havia arrecadado, né? E nós vimos que ele vai adquirir novos imóveis, certo? Se nós descermos aqui, nós vamos perceber que a vacância é zero, a taxa de administração entre 0,95% a 1%, muito boa, tem uma base de cotista de 167.399, ou seja, uma base de cotista intermediária entre HGRU e TRXF11, né? No mercado tem mais de 125 milhões de cotas, porque essas cotas são R$ 10, tem um valor patrimonial de R$ 9,27, tem um patrimônio de 1,17 bilhão, né? E o seu último rendimento foi 9 centavos, um excelente rendimento, certo? Como ele passou por um desdobramento, somente agora ele vai começar a ser monitorado, porque antes ele era GALG 11, porque ele só investia em galpões logísticos, certo? O dividendo dele é quase uma linha reta de 8 centavos, mas agora com a nova aquisição dos novos imóveis, ele passou a distribuir 9 centavos, ou seja, aumentou aí 1 centavo a mais na carteira aí do investidor, né? Claro que a gente não pode comparar nem ao CDI e nem ao IPCA, porque no caso específico aqui deste fundo, né, ele acabou de surgir agora com esse novo ticket. Antes ele era GALG 11, certo? Se nós descermos mais aqui embaixo, nós vamos perceber que ele ainda não atualizou, né? Nem atualizou o imóvel da BRF da Bahia, que já foi vendido, era para estar só 4 imóveis, como também não entrou os novos imóveis, ou seja, o investidor 10 ainda precisa ser atualizado, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje, né? Onde, se for possível, né, você tem um poder aquisitivo maior, seria interessante você ter HGRU 11 e TRXF11. Se você tem que escolher um dos dois, quem está pagando mais no momento é o TRXF11, mas o que mais se valoriza é o HGRU11. Se você não tem dinheiro para comprar fundos imobiliários de base 100, você pode comprar o GARI 11, que é um fundo aí de R$ 10 e vai entrar na sua carteira e vai fazer o papel aí desse segmento de renda urbana que é extremamente importante em uma carteira equilibrada, certo? Então, uma excelente dica aí para vocês, mas cabe vocês a fazerem essa escolha e ver se faz sentido ou não ter esse segmento na sua carteira, certo? Quero agradecer a todos vocês que permaneceram até aqui no final, né? Quero agradecer demais a todos vocês que acompanham o nosso conteúdo, que curte, que está aqui, né? Porque você que grava vídeo que nem eu, sabe a batalha diária que a gente enfrenta para a gente gravar conteúdo. A gente tem que ler, a gente tem que estudar. A hora, muitas vezes, que a gente vai gravar o vídeo, tem muito barulho, tem muita zoada, né? Não sou de uma família rica, né? Sou uma família que não tem tantos poder aquisitivo, né? Então é sempre barulho, sempre zoada, sempre caminhão, sempre trator, um barulho e a gente tenta reduzir ao máximo os ruídos para tentar trazer conteúdo para vocês e a gente vai tentando melhorar para produzir cada vez melhor conteúdo para vocês. Eu quero agradecer demais cada um de vocês que fazem a nossa base hoje de 326 seguidores, né? Fico muito feliz com cada seguidor que eu conquisto aqui, que é uma vitória, né? Porque todos os dias a gente gravar conteúdo aqui ininterrupto não é fácil. Então, muito obrigado, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus recompense a sua vida. Muito obrigado por apoiar aqui o nosso trabalho. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo conteúdo aqui do nosso canal.